Bolsonaro, ele tem uma precaução enorme com a alimentação dele em locais onde ele sabe que aquele alimento pode ser adulterado. Vou mandar real pra galera. O Bolsonaro tem medo de ser envenenado. E esse medo dele não é histeria. Perdão. Esse receio dele não é loucura, não é exagero. A gente sabe muito bem como é que russos e chineses tratam seus inimigos e desertores. Inimigos e desertores. Então o Bolsonaro ele tem que tomar cuidado sim. Eu não estou afirmando que o Bolsonaro está internado por causa de envenenamento. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele tem que tomar cuidado, e ele já toma. E precisamos dobrar os nossos joelhos e rezar por ele por isso. Porque o Bolsonaro, ele é um problema para a China. E foi por isso que ele foi retirado da presidência. Foi por isso que inventaram tanta coisa contra ele. Foi por isso que eles colocaram Lula lá. Porque a China é quem queria o Lula na presidência. Não sou eu que afirmo isso, é a própria China que fala isso. Ou seja, os próprios oficiais da China falam isso. Os funcionários do regime chinês falam isso abertamente. Eles não queriam Bolsonaro e queriam o Lula. Então não é loucura cogitar, e sim, eles fariam de tudo para poder dar fim ao Bolsonaro, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Rezar por ele, se Deus quiser, ele vai sair bem desse problema, e tomara que não seja nada grave, que seja uma infecção aí por alguma coisa de alimento, e que rapidamente ele se recupere lá. Ele lembrou, eu liguei pro Zuco, né? Foi o Ricardo, o Caio, é isso? Eu liguei pro Zuco antes do programa e perguntei: Zuco, o que tá acontecendo? O que houve aí? Ele passou mal, foi levado às pressas. E aí eu comentei com o Zuco, eu falei assim: Zuco, eu me lembro bem, porque o Zuco é do Rio Grande do Sul, né? Eu falei assim: Zuco, lembra quando o Bolsonaro foi em Caxias do Sul, ali no início de 2018? Ele: lembro. Eu não tinha nem ainda intenção de me candidatar e tal. Eu falei assim: pois é, Zuco, sabe o que aconteceu ali naquela época? Eu estava no hotel, não hospedado, né? Fui lá conversar, entrevistar o então candidato Jair Messias Bolsonaro, que era deputado federal. E eu falei assim: tem uma movimentação estranha no hotel, né? Ele: sim. Esse pessoal aqui não frequenta aqui Caxias do Sul. Eu falei pra ele: sabe quem era o pessoal? Um bando de chinês. E aí eu perguntei pra ele, falei assim: abre o olho, hein? Tem que tomar cuidado. Ele: não, eu tomo cuidado. Beleza. Quando começaram as viagens do Bolsonaro ao Japão, China, rolou aquela coisa do Bolsonaro levar miojo e ninguém saber. E eu não falava, ficava quieto, até que um dia ele mesmo falou. Aí eu já fico mais confortável. O Bolsonaro... Por que, na sua avaliação, o Congresso Nacional, que foi atacado naquele 8 de janeiro, as dependências nos quais os senhores trabalham diariamente foi depredada, por que isso deve ser relevado, né, se a casa de vocês foi atacada daquela forma, tanto quanto o Palácio do Planalto, tanto quanto o Supremo Tribunal Federal, com níveis de gravidade diferentes, mas houve um ataque à casa que representa o povo brasileiro, que é o Congresso Nacional. Yuri, tu sabe o respeito que eu tenho por ti, mas eu vou te fazer uma pergunta. Se a camisa é vermelha, é protesto. Se a camisa é verde e amarela, é golpe. Corte rápido. Por que o MST, que fez tanto ou pior que esses manifestantes, não ficou ninguém preso uma semana? O MST depredou da mesma forma, queimou ministérios, machucou policiais e não ficaram uma semana preso. Corte rápido. Yuri, mas é camisa vermelha? Pode. Então eu quero deixar muito claro, nós sabemos que inclusive temos ainda muito a se investigar. Seu Flávio Dino, que não liberou as câmeras, seu ministro Alexandre de Moraes, que sofre críticas contumazes de ministros, ex-ministros como Marco Aurélio, outros parlamentares, outros magistrados, porque ele é delegado, ele é promotor, ele é investigador, ele é vítima. Desculpa, quem é o ministro Alexandre de Moraes para falar que passaram pelas polícias? Mas o MST faz isso toda hora. Fez no meu estado do Rio Grande do Sul, quando matou um policial militar degolado. Eu sinceramente, eu gostaria muito que a gente tivesse o entendimento, o equilíbrio, para saber que o fato que aconteceu, o dano ao patrimônio, deve sim ser analisado. Mas não pode se chamar de golpe, gente. Ontem mesmo, alguns indígenas foram para cima da polícia. Teve até uma parlamentar que tomou um gás-pimenta na cara. Tudo isso são protestos errados, mas sinceramente, eu gostaria que tivesse a clareza dos fatos, sem exército, sem marinha, sem aeronáutica, sem polícia, sem armas, sem uma liderança. Que golpe é esse? Então, vamos que sejam imputadas responsabilidades aos que eles cometeram, e não que se politize esquerda contra direita. Como eu disse anteriormente, tem muita coisa que esse governo tem que fazer pela frente do que ficar escondendo nessa cortina de fumaça uma polêmica, já que os seus escândalos cada vez aparecem mais. Tá valendo, é o flagrante perpétuo. Ele se desmentiu? Não.
Portanto, o Supremo não tem nada a ver com isso. Para de se meter aí, para de fazer pressões sobre o Congresso para tentar amedrontar deputados. Aí. Para com isso. É uma atribuição do Congresso. Agora, está na hora, como lembrou o Alexandre, está na hora do Congresso agir com mais valentia e determinação. O Congresso manda. Para com isso, esconder nomes, só vou revelar mais tarde, assumam. O povo vai saber de que modo votou cada deputado. Não tenha dúvida. Todos terão o seu voto revelado. Não adianta tentar esconder. Vão desafiar pressões do Executivo? Sim. Do Judiciário? Sim. Agora vão, sobretudo, se eles tentarem enterrar, sepultar o projeto de lei que decreta a anistia, eles vão desafiar a vontade popular, a pressão popular. E isso aí é o começo da agonia política de qualquer deputado. Tivemos a exemplar, pedagógica, eleição municipal de 2024. Teremos agora a igualmente pedagógica eleição de 2016, para mim, a mais importante eleição parlamentar deste século. Aí. Porque o Senado vai passar as mãos à oposição, os senadores que se opuserem à anistia não serão reeleitos e os candidatos ao Senado que combaterem a anistia não terão vez, escrevam. E os deputados também pagarão por esse voto equivocado ou malandro, né? E cruel. O índice de renovação do Congresso brasileiro é sempre alto. Desta vez será altíssimo o índice, se os deputados continuarem com essa dança de rato aí. Eles têm que assumir o que são. Agora, por que são? Eu sou de um partido de esquerda, não vou revelar. Tá, o nosso presidente da Câmara agora resolveu o quê? Conhecer o mundo. Ele está no Brasil? Está fora do Brasil? Sim. Pois o vice que assuma e coloca em votação. Agora, o feriadão, eles têm feriadão toda semana. Quem tem feriadão, pode chamar de feriadão, esse feriado prolongado, é o povo. Porque o Congresso tem toda semana, eles trabalham 3 dias, chegam na terça à tarde e vão embora quinta, depois do almoço. Esse é o regime que qualquer brasileiro sonha, né? Que o brasileiro que não quer trabalhar mesmo. Então está na hora de o Congresso, de a Câmara acelerar isso aí e colocar em votação. O PT não pode abrir a boca sobre anistia e sobre penas. Sobre penas eles têm mesmo que defender a redução das penas. Por quê? O que deveria ser feito, então, em 79, seguindo o raciocínio do PT, com o José Dirceu? O José Dirceu, ele foi anistiado e com isso escapou de alguns anos de cadeia, se fosse julgado pelos mais anos de cadeia, se fosse julgado pelos ministros de agora do Supremo, porque isso sim é tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele queria a ditadura do proletariado, foi isso que ele defendeu. Eles defendiam a queda do regime que estava ali no poder, eleito pelo Congresso, o presidente tinha sido. Era um Congresso amedrontado, com os militares, não interessa. Era eleito. A gente não pode colocar em dúvida o sistema eleitoral que resultou na eleição do Lula. Eles também não. Pegarem armas. O Dirceu, ao entregar o cargo, a chefia da Casa Civil, a Dilma, chamou de minha camarada de armas. Um dos dois também sabia manipular um fuzil. Né? Eram guerrilheiros de festim. Mas defenderam abertamente a queda do regime e a bala. E agora vão querer prender os vendedores ali de algodão doce, sorvete. Revisar a pena não, é anistia mesmo. É sair da cadeia. É isso aí, não basta discutir a redução das penas, ou decretar essa redução, porque isso aí já vem, né? Vem de qualquer maneira. No Brasil, ninguém cumpre 15 anos, 16 anos, ninguém. A turma do PCC é solta pelo STF. Então, o PT não pode abrir a boca. São gigolôs da anistia de 79, ganham dinheiro com isso, vivem disso, vários deles. Ponto.